Bom dia! Hoje o programa tá super legal, já pensando nessa época do ano, né? Esse friozinho, até a moda já começa a mudar, é gostoso, né? Ó, esses cardigan você encontra de várias cores lá na Beth, na Privilégios. Já falando nesse friozinho, agora a gente começa com as sopas, os caldos e hoje na receita um delicioso caldo de palmito para aquecer essa época do ano. E olha, lembrando, depois a Fabiana vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, a nutricionista, que agora no inverno é mais fácil para você perder peso. Só que a gente acaba fazendo ao contrário, né? Acaba comendo mais no inverno. Então, vale a pena guardar para você escutar essas dicas e anotar essa receita. Na nossa entrevista, o pneumologista Dr. Paulo Mazaro vai falar um pouquinho para a gente sobre gripe, resfriado e pneumonia, que também nessa época do ano acentua ainda mais. Na atividade física, hoje, uma aula diferente. Dá só uma olhadinha. Como você viu, é um treinamento com elástico, é uma técnica diferente, desenvolvida pela própria Juliana, mas ela vai explicar tudinho para você, é só aguardar. E no quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós teremos a participação especial da pediatra, a doutora Raquel Quaresma, que vai responder para você que está amamentando, tá? Ó, a pergunta é, depois que o meu bebê mamou, eu fico preocupada em colocá-lo no berço, principalmente se ele não arrotou, eu acho que é uma preocupação de todo mundo. Como devo proceder? Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje a gente já vai iniciar o programa pensando na nossa receita, que é um caldo de palmito para aquecer. E também a Fabiana, que já está aqui na cozinha, vai falar um pouquinho para a gente dessa época do ano, o inverno, que é mais fácil para perder peso. Vamos lá! Olá, bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda, mais um sábado. E hoje a gente já tinha falado até que era um caldo, né? Isso. É um Hoje caldo de palmito? É um caldo de palmito, pro friozinho agora, é um caldo leve, pouco calórico. O palmito tem pouquíssima caloria, pra você ter noção, 2 tem 15 só. Olha só, antes de nós falarmos da receita, dos ingredientes, vamos falar um pouquinho dessa época do ano? Que todo mundo tem uma tendência a engordar, né? A comer mais. Porém, é mais fácil para perder peso? Isso é mais fácil, mesmo? é verdade. Se a nossa temperatura interna, o ideal é ela chegar a 36 graus, que seria a nossa temperatura para o corpo fazer a digestão, para todos os processos normais do organismo. Então, para chegar a essa temperatura, num dia, por exemplo, que tiver 15 graus, o corpo vai ter que trabalhar muito mais para atingir essa temperatura. Então, a pessoa gasta muito mais. O nosso metabolismo chega a duplicar o gasto calórico dele. Então, se a pessoa faz uma dieta, uma reeducação mesmo nesse período, ela vai emagrecer muito mais facilmente do que no verão. E assim, seria ideal trocar o jantar, né, por esses caldos. Seria. E até porque se você for ver, dá para fazer caldos sustentam, porque querendo ou não vai aquecer muito mais fácil o nosso organismo e dá para fazer ele muito mais saudável. Porque geralmente a base do caldo você vai usar uma proteína, um leite, alguma coisa ou até mesmo a água, que nós vamos mesclar os dois. E você pode usar ou um brócolis para fazer, ou uma couve-flor, ou um palmito, ou um tomate. Dá para fazer um caldo especificamente de legume e no máximo colocar uma proteína. Então ele se torna saudável, ele se torna levinho. Então vamos lá. Nós vamos usar então 300 ml de leite desnatado, 2 colheres de sopa de farinha de trigo para engrossar o nosso caldo, um vidro de palmito daquele já picadinho, uma colherzinha de chá de cheiro verde desidratado, um caldo de legume do menos sódio, de baixo sódio ou light, né, que a gente fala. E meia cebola picadinha que a gente vai refogar no azeite extra virgem. Para dar o saborzinho, a gente vai colocar o palmito aqui. A gente vai refogar o palmito junto com a... Junto com a cebola. Essa farinha, a gente não pode colocar ela diretamente, senão ela fica aquele caldo todo empelotado. Então nós vamos pegar essa farinha, e a gente vai dissolver ela para não ficar aquelas pelotinhas. Porque fica ruim, né, gente? Fica uma coisa estranha, fica feio. E a gente vai só mexer ela para dissolver depois, né? A gente, na verdade, vai usar a farinha, a última coisa que a gente vai colocar. Vou colocar o tablete de caldo de legumes aqui junto. O nosso cheiro verde. Para dar um gostinho. Vou colocar o leite agora. Depois a gente vai... Ele tem que ferver
Já tô sentindo o cheirinho. Eu vou usar pouca água porque eu quero um caldo um pouquinho mais grossinho. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de água. Também serve 2 pessoas tranquilamente, tá, gente? Olha que delícia. Aí agora a gente vai esperar ferver. Começou a ferver, a gente vai pegar essa misturinha de farinha que a gente fez aí e vai colocar. Bom, enquanto a gente espera um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre refrigerante, tá? Existem, assim, algumas dúvidas. A água tônica, ela é considerada refrigerante? Ela é. Ela tem tanto, mesmo sendo aquela sem açúcar, a diet ou a light ou a zero, né, que agora tem várias denominações, mas ela é considerada. Qualquer assim, ela tem o sabor, tem um quinino, então para dar aquele gostinho amargo, aquele gostinho, quanto mais quinino, mais amarga ela fica. Então, só por isso ela já seria considerada. Aí junta o açúcar, quando não é a diet, e junta também o gás. Só que a gente fala assim, então é por causa do gás? Não, na verdade é por causa do quinino que ela é considerada. É igual a coca. Certo. Então, por causa da coca que é considerada, ou o guaraná, por causa do guaraná. Então, quem estiver trocando aí, utilizando água tônica para não utilizar o refrigerante, tá praticamente a mesma quantidade calórica. E a água com gás? A água com gás não é considerada, porque ela só tem a água e o gás. Certo. Ela não tem saborização, ela não tem nenhum outro ingrediente, ela não tem mais nada. Então, é uma água literalmente com gás. Então, nesse caso, essa substituição sim, é válida. Já aquela água com gás saborizada, certo, ela foi enquadrada, ela foi denominada como refrigerante. Mas aí é porque ela tem a saborização, certo, ela tem os outros aditivos. A água com gás, ela não tem nenhum outro aditivo. Então, só água com gás, só água com gás. Bom, a gente já ferveu, agora a gente vai pegar aquela farinha que a gente tinha dissolvido. Você vai ver que imediatamente começa a engrossar já, ó. Tem que ser rapidinho. Agora tem que ficar mexendo. Agora tem que ficar. Que colocou a farinha, pra não empelotar, pra não ficar aquele caldo feio. Bom, olha só, nosso caldo já tá pronto. Gente, é pouquíssimo calórico. Palmito é pouco calórico, leite desnatado, água e aos pedacinhos do palmito, que essa é a intenção. Olha a fumaça, gente. Socorro. Uau. Aqui se estiver frio, esquenta mesmo, né? Esquenta e acaba sustentando muito mais, né? Tô com medo, hein? Queima a boca. Ó. 2 e... E fica gostoso, né? Com o palmito, querendo ou não. E ele fica mais já dá um calorzinho, já aquece, gente. Muito gostoso, hein, Fabiana? O que dá pra quem ainda, assim, tiver tá fazendo uma reeducação, mas não quer, ainda pode comer um pouquinho mais pela quantidade do cardápio que foi imposto, ainda pode ser acompanhado de uma torradinha feita com pão integral. Mas pra quem pode, de acordo com a quantidade calórica do cardápio da pessoa, comer um carboidrato, um pouquinho mais de carboidrato à noite. Pra quem não pode, aí fica só com o caldo mesmo. Que já sustenta bastante. Sustenta e é uma delícia. Tá? Sustenta, aquece, tudo de bom, né? E dá pra comer em família, né? Porque dá uma quantidade boa. boa. Olha só, só aqueles ingredientes que você passou. Dá mais, acho que umas 3 porções aqui, né? Dá tranquilo. Meu amor, mais uma vez, obrigada. Daqui a pouco você volta de novo, né? Bom, agora a gente vai para aquela dica pet. Nós vamos falar sobre a partir de que idade você pode dar água pro seu cãozinho. Eu não sei. Nem eu, não sabia disso. Vamos ver. Olá, Maíta, passando aqui hoje para falar sobre a água, quando começar a dar água para os nossos filhotes. O nosso filhote, amamantando, né, com um rico leite produzido por essa fêmea, principalmente no período do colostro, onde os sólidos totais são altos, já precisa ser apresentado a água. Como a habilidade da língua em coletar a água demora para acontecer, é importante que o proprietário faça essa hidratação, colocando através de uma seringa um pouco de água para o nosso filhote, pelo menos a partir de 10 dias de idade. A partir de 15 a 20 dias de idade, esse filhote já começa a ter um pouco mais de domínio sobre a sua situação locomotora e aí a gente já pode oferecer água para ele também. Antes de 1 mês de idade, a gente vai correr o risco dessa água derramar, mas é importante insistir que o filhote se hidrate, porque mesmo com a alimentação seca e a alimentação úmida através do aleitamento, é importante ter uma água suplementar. Hidratar os filhotes, importante a partir de 15 dias de idade. Estamos de volta e agora nós teremos a participação especial da doutora Raquel, pediatra, que conversa com você, mamãe, que está amamentando. Vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas.
tirando suas dúvidas. Oferecimento Visare, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Olha só a pergunta. Depois que o bebê mamou, fico preocupada em colocá-lo no berço, principalmente se ele não arrotou. Acho que é uma preocupação de todas as mães, né? Como devo proceder? Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, Maíta. Muito obrigada pelo convite. Bom, a gente sempre orienta, em primeiro lugar, que a mamada seja um ambiente tranquilo, que a mãe esteja calma, a criança também, o máximo possível que a mãe mantenha esse bebê tranquilo, porque o que faz mesmo arrotar é às vezes aquela mamada agitada, que o bebê faz aerofagia, que significa engolir ar durante a mamada, tá? Então, dessa forma, com uma mamada mais tranquila, a tendência às vezes a criança nem arrota, o arroto não é uma coisa obrigatória, a gente pede para colocar na posição, porque assim a gente fica mais tranquilo com relação ao refluxo, que sempre vem acompanhado daquele arroto, aquela golfadinha, né, que as mães falam. Então, mas não precisa muito tempo também não, é colocar um pouquinho na posição, arrotou bem, não arrotou, sempre colocar o bebê em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, tá? A posição de decúbito dorsal, que é de barriguinha para cima, ela previne a síndrome de morte súbita no berço, né? Que infelizmente é um dos fatores precipitantes da morte súbita no berço, realmente a posição de barriguinha para baixo, então sempre colocarem de barriguinha para cima. Fora que de barriguinha para cima, o bebê, se vocês forem notar quando forem trocar as fraldas, né? Ele sempre tem um reflexo, se for regurgitar, de virar a cabeça na posição lateral. Ou então ele vai ter o reflexo de tosse também, tá? Então não precisa ficar com medo de colocar o bebê para cima no berço, tá bom? Espero que eu tenha respondido a dúvida. Muito obrigada pelo convite e até a próxima questão. Obrigada, doutora Raquel. E olha só, daqui a pouquinho eu converso com o Dr. Paulo Mazaro, pneumologista. Ele vai falar um pouquinho sobre gripe, resfriado, a diferença, né? E também sobre a pneumonia. Mas agora nós vamos para o quadro de atividade física com uma técnica diferente. Um treinamento com elástico que você vai conhecer agora. Bom dia, professora Juliana. Atividade física. Oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruden Náutica. A vida em seus melhores momentos. Olá, Maíta. Meu nome é Juliana Parra, eu tenho um estúdio aqui em Araçatuba e eu vim falar hoje para vocês um pouquinho do método Elastic Training. É um método de condicionamento físico, onde conseguimos trabalhar muito controle, estabilidade, força, agilidade, coordenação motora e nós conseguimos atingir um público de todas as idades. A técnica consiste em vencer o elástico. Então elas vão dar um passo para frente, sempre vencendo o elástico, organizando a postura. E vamos trabalhar a respiração. Vencendo o elástico com muita força abdominal, vamos tirar a perna direita do chão, organizando essa postura, vencendo esse elástico e volta devagar. Muito bem. Perna esquerda, segura, segura, vence e volta devagar. Aqui sempre buscamos o alinhamento postural e vencer a resistência desse elástico. Então, quando volta, resiste, resiste, resiste. Vence lá para frente, na ponta do pé, trabalhando equilíbrio, estabilidade, força de tronco. Volta devagar, resiste, resiste. E este, Maíta, é um movimento agachamento, só que, porém, aqui no elástico, elas têm que vencer a resistência do elástico, então exige uma força maior de tronco, uma força muito grande de lombar e equilíbrio, porque tem um elástico tracionando para frente e elas têm que trabalhar estabilizando com força de tronco para vencer o elástico. Essa é a Mari.
Com ela, nós vamos trabalhar um pouco mais de agilidade, de força, de condicionamento físico, sempre vencendo a resistência do elástico. Então, eu vou pedir para ela uma corrida, flexão e extensão de joelho, então vencendo a força do elástico com a força abdominal, trabalho de tronco, prancha, um trabalho de flexão, um trabalho de peitoral, com muito controle abdominal, concentra, foi! Isso, trabalho de muita agilidade, muita consciência corporal, força abdominal, bíceps e tríceps, Mari, concentra, foi! Muito bem. Vou pedir uma flexão de quadril, tronco para baixo, organiza essa coluna, trabalho de postura, oscila braço lá para cima, movimento forte, firme. Volta resistindo, mantendo o alinhamento postural. Eu vou pedir para sentar sobre os isquios e permanecer sempre buscando o alinhamento. É o alinhamento que vai deixar ainda mais desafiador o movimento. Então, mãos na nuca, cotovelos para fora, abrindo bem essa postura, inclina o tronco para trás, vencendo esse elástico, vence, 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 resiste na volta, volta lento, resistindo, resistindo. Esse é um trabalho de agilidade, vencendo a resistência do elástico, e elas vão saltar, trabalhando bastante coordenação motora. Vamos saltar, lado direito, saltou, voltou, esquerda, direita, esquerda. Então, Maíta, como eu disse, é um método que conseguimos adaptar para todo tipo de público, e eu vou demonstrar um pouquinho de um treino mais forte, de muita agilidade e alta performance. É isso, Maíta. Muito obrigada. Elastic Training para todos. Quem tiver interesse de conhecer, estamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada pela participação, Juliana. Gostei muito de conhecer essa técnica. Parabéns. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, porque é rapidinho. No próximo bloco eu converso com o Dr. Paulo Mazaro. Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o Dr. Paulo Roberto Mazaro, pneumologista, que vai falar um pouquinho pra gente sobre gripe, resfriado, pneumonia, que nessa época do ano parece que a coisa acentuou um pouquinho mais, não é, Dr. Paulo? Bom dia. Sem dúvida, bom dia. Esta é a época do ano onde as doenças respiratórias realmente têm aí atinge o máximo em termos de incidência. Incidência, né? Então, realmente é importante a gente falar sobre esse assunto. Olha só, a gripe, o resfriado e a pneumonia, eles têm alguns sintomas que se assemelham, né? Mas quais seriam as características que facilitam para diferenciar um do outro? Ou seja, explica um pouquinho para a gente a diferença de uma gripe para um resfriado e aí depois a gente entra na pneumonia. Correto. Bom, a gripe é assim, as duas são infecções por vírus, são infecções viróticas. A grande diferença é assim, o resfriado geralmente é benigno, uma coisa assim, que não compromete muito o estado geral da pessoa. Se tiver febre, é uma febre baixa. Que pode ser que tenha também, né? Isso, pode ser que tenha também. O indivíduo vai se queixar, minha garganta estava raspando ontem, hoje amanheci com uma coriza, estou espirrando, e um mal-estar passageiro desse dia. No dia seguinte ele já está bem, já está aí com a saúde praticamente recuperada. Ou seja, esse é o resfriado. O resfriado, é uma coisa bem tranquila. Bem tranquila. Agora, a gripe já é um pouco mais agressiva, né? A gripe já pode dar uma febre alta, tosse, pode já acontecer formação de catarro, tá? Uma coriza, uma congestão assim, da face realmente importante, tá? Então a gripe se caracteriza por ter uma gravidade maior do que o resfriado comum. E a diferença seria a febre mais alta? Seria mais ou menos isso, de um para o outro? Febre mais alta. Tosse, tudo que o senhor falou, isso, né? E ao maior comprometimento do estado geral da pessoa. Bom, para a gente falar agora sobre a pneumonia.
O que é a pneumonia? E eu acho que é uma pergunta assim que as pessoas, na verdade não é uma pergunta, as pessoas acham que isso é um fato. A pneumonia, ela realmente é de uma gripe mal curada ou não? Ou você pode ter uma pneumonia sem ter passado pela gripe primeiro? Como que é isso? Exatamente. Hoje nós sabemos que um dos principais fatores que predispõem você a ter uma pneumonia realmente é você ter uma gripe forte que é virótica. A bactéria se aproveita dessa inflamação da mucosa respiratória, consegue um espaço para começar a se proliferar, então a pneumonia, a infecção, chega até o seu pulmão. Então nem tem isso de uma gripe mal curada, é uma gripe forte que pode virar pneumonia, é isso? Que pode se instalar uma pneumonia imediatamente após uma gripe forte, tá? Mas você pode ter também uma pneumonia sem ter gripe. Você pode dormir bem, acordou, está tudo em ordem hoje e tal, e amanhã você acordar com ela. Vai depender de você estar assim debilitada, você abusou da tua saúde, você ficou lá fora de casa tomando uma friagem grande por muito tempo. Já veio uma pneumonia. Você está uma semana extremamente estressada, cansada, se desgastou. Isso também pode trazer? Olha, se você se alimentou mal, então Olha você pode estar com a resistência baixa e acontecer de vir uma pneumonia. E qual é o sintoma principal de uma pneumonia? Para a pessoa já ficar assim com um alerta? A pneumonia sempre é um pouco mais preocupante, um pouco mais grave, tá? Então realmente há um comprometimento maior do estado geral da pessoa. A pessoa pode ter falta de ar, dor torácica, né, no peito ou nas costas. Pode tá? ter febre ou não, ou tem que ter febre? A maioria das vezes você tem febre. Às vezes, quando a pessoa está realmente muito debilitada, você pode, às vezes, até ter uma pneumonia e não ter a ocorrência de febre. Isso acontece em pessoas idosas, então isso é importante. E isso é o perigo também, né? Porque a pessoa não está com febre e acha que está tudo bem. Exatamente, a pessoa acha que não veio a febre, então não é nada. Então não é uma nada. Coisinha, uma gripinha à toa e tal, e às vezes não é. Então precisa ficar atento a esse pormenor. E a pneumonia tem levado pessoas a óbito. A pneumonia tem esse grande problema que ela sempre tem uma gravidade maior e se você não levar a sério, não tomar uma medicação adequada, certo? Você não tiver um médico que possa te assistir, realmente ela pode matar, ela pode levar a óbito. Doutor, qual seria a medida preventiva para tudo isso? Gripe, resfriado e até mesmo a pneumonia? Bom, a pneumonia em si, ou mesmo que seja depois de uma gripe ou depois de um estado que você perdeu a resistência, a prevenção seria você mudar o seu estilo de vida, se for o caso de estresse, de excesso de trabalho, enfim, você pensar, olha, eu preciso cuidar de mim, então eu vou ter me alimentar melhor, vou me alimentar nas horas certas e tal. Você estando com esse estilo de vida adequado, você está fazendo prevenção. Uma prevenção. Agora, a gripe, você tem uma grande arma, que é a vacina da gripe, que realmente precisa a população saber que é extremamente importante nessa vacinação. E hoje nós temos, só para reforçar, já uma estatística que no mundo todo houve uma diminuição de 30% a 40% da incidência de pneumonias pós-gripe. Olha só. Então, é extremamente importante o seu uso. Tem pessoas que ainda têm medo da vacina da gripe, tem algum receio, por quê? Infelizmente, essas pessoas existem e num número realmente ainda importante. O grande problema da vacina é assim, você toma a vacina hoje, você vai estar imunizado somente daqui a 15 dias. Certo. E acontece o seguinte, você foi a uma aglomeração, a um encontro, a um casamento, a um aniversário, tomou a vacina ontem, né? Hoje, quarta-feira, sábado agora você vai numa festa. Tinha um monte de gente com gripe, você tomou a vacina anteontem e você vai pegar uma gripe. Não fez o efeito ainda, dos 15 dias. As pessoas vão dizer, o culpado quem é da gripe, quem é? A vacina. A vacina. Mas o culpado não é a vacina, é que você teve a infelicidade de pegar essa gripe, essa virose, certo? Antes de estar imunizado. Então, são 15 dias que demora para... 15 dias. Mais ou menos seria isso. Então, se você tomou a vacina hoje, daqui a 15 dias, qualquer gripe que você pegue, a vacina não tem culpa nenhuma.
o vírus é morto, é um pedaço do vírus só que tem na vacina, tá? E, consequentemente, a vacina só vai te proteger, não vai te causar nenhum mal. Existe alguma contraindicação? Alguém que não possa tomar a vacina? Todo mundo pode e deve tomar a vacina? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A indicação maior para a população, a contraindicação maior para a população de maneira geral, é você ter alergia de ovo de galinha. Porque o vírus ele é atenuado e até a sua fonte, a cultura se faz em ovo embrionado de galinha. Então, se você, ao purificar a vacina, alguma proteína da clara ou da gema vai estar, né, na vacina que você vai tomar. Então, se você é alérgico ao ovo de galinha, você não pode tomar a vacina, seria uma contraindicação da mais frequente. Certo. Agora, se você estiver tomando uma droga imunossupressora, que seu organismo, você está com uma doença grave, que seu sistema imunológico está totalmente limitado a produzir anticorpo, também não tem indicação de você fazer a vacina. Para isso vai haver a orientação, né? Com certeza. Resto, todo mundo pode e deve tomar a vacina. E deve tomar. Bom, certo? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com o senhor mais vezes aqui, ok? Tá? Muito obrigado, agradeço eu o convite e a oportunidade. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT. Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana super produtiva. Um beijo até lá. Tchau, tchau.